E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, escritor com 6 livros publicados. Também sou conselheiro em dependência química, artista plástico e criador de conteúdo. Tá carregando o celular, tá carregando. Mexeu o fio ali. Pois então, vamos lá. Cara, o vídeo que estava liberado para público eu coloquei para membro, tá? Porque, me incomodou e ali eu tô dizendo que vou fazer a licença poética e, mano, não tem jeito, cara. É um mistério, é um enigma, pode ser uma questão egocêntrica, não sei, cara, mas toda vez que eu tento me reservar, parar de criar conteúdo, deixar só para membro, cara, me dá um piripaque. Começam a explodir as coisas que eu penso, sinto, vivo nos bastidores, as coisas que acontecem, e elas precisam sair, cara, senão vai recalcando, vai reprimindo, vai contraindo, e é pior, cara. Mas é uma merda ficar o tempo inteiro, sabe? Com provocatividades, cara, que estão inclusive, dicas de passagem, me incomodando, com elegância, porque tem pessoas que estão, cara, trocando ideia assim, que eu falo, caralho, mano, que da hora. De uma certa maneira, cara, os últimos vídeos aí, os vídeos anteriores, desde que eu tentei organizar um pouco as provocativas que eu sempre faço, que eu nem sabia que eram provocativas, eu que construí aí com até mesmo uma definição do meu trabalho, do que sou, que, cara, é uma poética underground, E cheguei novamente, cara, nem mesmo em 24 horas, a entender que, meu, tenho que ir, velho, só ir, mano, sabe? Só ir. Eu já tenho uma série de coisas que eu tenho, de fato, resistências, e são coisas que, ao ter a necessidade de uma outra atuação, eu não preciso vetar o que é tão natural para mim, que é criar conteúdo. Então, só rapidamente aí um nível de ilustração, né, explanação e compartilhamento do que talvez alguém tenha assistido ontem, e mesmo que ali tenham poucas visualizações, como eu vi, se o mesmo assistir esse, vai falar, caralho, mano, que merda é essa, mano? O Fábio tá doidão, velho. E é isso, cara, é isso. Sempre fui doidão, não muda. Eu tento me formalizar um pouco, mas não tem jeito, cara. E é só quando eu me libero das minhas tentativas em reprimir o que tá em excesso, eu encontro as faltas, cara. E as faltas são as faltas em não estar aqui, como sempre estou. Ora mais, ora menos. Às vezes eu não estou, mas aí não é por uma busca de um respiro. Eu tava buscando um respiro, cara, e eu não tenho. Não tenho respiro. Para que eu respire, eu preciso seguir respirando. É diferente. Não é parando que eu respiro, é andando. Isso que pega. Mas eu tô andando em lugares que são bem densos. Os vídeos anteriores, para que haja então uma conexão no que eu tô dizendo, cara, são vídeos que mostram como drogado e viciado não tem uma visão de entendimento e compreensão real. Tem, obviamente, um cuidado, uma atenção, imediatamente a recuperação, o tratamento, obviamente, né, pelos riscos de vida, entre todas as desgraças e merdas vividas. Tanto quanto, cara, da sobriedade e abstinência em alguns níveis que podem promover ao sóbrio e abstêmio níveis de despertencimentos e dificuldades, cara, caso tenha sua realidade de vício e droga presente e não existe tanto amparo, ou acolhimento, ou presença cúmplice à realidade da droga e do vício. Então é bem complicado. E as provocativas, elas vão em cima de conscientizações, uma série de coisas que eu não vou nem dizer, porque senão 4 minutos, 5 minutos explicando, sabe? Justificando, aprisionado em mim, no caso, em, poxa vida, tentar ser entendido, não ser abandonado, cara, coisas que eu vivi atrás e que, em um rápido instante de uma sensação onde seria bom eu ficar mais quietinho,
Não consegui. E não consegui porque mais coisas chegam nos bastidores, o mal-estar que habita em mim fica muito maior ao invés de melhorar. Eu começo a ficar, sabe, incomodado por ter coisas que aparecem, continuam aparecendo, para que possam ser compartilhadas. Então, porra, eu tô aqui com, cara, uma dúzia de temas, cara, sabe? E promove em mim, de fato, um incômodo se eu não os coloco aos ventos dos horizontes da vida. E um deles, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre a vida vazia. E esse tema ele me pegou de um jeito que fez com que eu entendesse que, cara, tudo bem, eu posso vir aqui, pedir licença poética, fazer aqui toda a minha interação, não tem problema nenhum, velho. Sumir, nem que seja por 24 horas, eu não sumo e volto, e é isso, cara, é a transparência absoluta. É o underground é meio bagunçado, o underground é meio perturbado, né? Senão seria algo mais pop, mais padrão, ou escalafobético de uma maneira extraordinária, mas que está dentro também de um lugar que não vem para o submundo, não vem, sabe, para as trevas, não está em um campo, sabe, denso. E a luz que eu compartilho, que é a intenção principal, é entender que, cara, pelas trevas se encontra, alcança, cria a luz, velho. É uma luz pessoal. Então tem várias sequências de vários vídeos com vários títulos, cara, de situações que esgotaram minha energia. E eu percebo que minha energia ela recicla, ela não é estática, ela não é parada, ela é em movimento. É uma natureza cíclica pela impermanência que eu não posso parar. Ao parar, pelo contrário, muitas vezes eu fico pior. Só de vir aqui e compartilhar já promove uma leveza. É subjetivo, porque entra num campo totalmente abstrato que, até mesmo existindo talvez uma série de explicações concretas, simples, objetivas, práticas, etc., nem elas saciam se eu não entro nesse campo vibratório que eu tenho. E o desgaste, ele escoa melhor do que se eu reprimo para não ter essa explosão obcecada que eu tenho. É um egocentrismo de prazer na criação de conteúdo. E é isso, tá? Vamos lá então. Vida vazia. Cara, eu nunca me identifiquei, nunca me identifiquei com algumas expressões que são muito comuns assim no aspecto de recuperação, por exemplo, de droga, de vício. Que é, cara, agora eu sinto a vida, antes eu não sentia nada. E é interessante porque a droga teve uma presença para mim, inclusive, para diminuir as coisas que eu sentia. Eu sempre senti muito. E eu não deixei de sentir até o último instante, que já se tornou ali então um estado destrutivo, né, de vício pela droga. Eu sentia muita coisa, cara. E ao estabelecer então, né, o aspecto de recuperação, sobriedade e abstinência, eu voltei a sentir mais ainda. Mas eu consegui entender, cara, através desses anos que eu tô vivendo uma série de experiências diferentes, trocas diferentes, cara, sem brincadeira, são milhares de pessoas que eu já troquei ideia, desde a minha primeira participação na mídia. E é impressionante como muitas delas retratam isso. E eu consegui entender, né, mas não encaixava para mim muito bem. E aí foi com uma troca, nessa virada de 24 horas, por exemplo, que eu cheguei nesse lugar e falei, caralho, mano, tô começando a entender. Olha que curioso, eu não tinha nem percebido. Uma pessoa que eu fiz um acompanhamento de qualidade terapêutica ao longo de um ano mais ou menos, e aí terminamos, e ela foi seguir uma série de outras coisas e retornou. Estamos aí estabelecendo um contato mais próximo, iniciando algumas verdades sobre, de repente, uma sequência nova de trabalho, mas conversamos, trocamos e eu não tinha nem reparado nisso. E esse é o ponto. São tantas formas que acontecem, que vibram com o que já tenho,
que quando eu tento vetar uma criação de conteúdo, por exemplo, me leva para esse lugar que eu retratei há pouco, no começo da nossa conversa. E ele disse, cara, que não sente nada. E sim, a atenção ali foi óbvia, né? Tanto que já desenhamos algumas coisas que podem, pelo menos, nem que seja uma vírgula, sentir algo. Porque realmente é um lugar onde, se você não sente nada, é um lugar onde talvez não haja vida. Ainda há, mas é o sentir que faz, então, pelo menos se sentir de fato, vivendo. Mas nessa troca, cara, dessa 24 horas, não dessa, mas a outra que aconteceu, eu entendi, cara. E eu entendi, cara, por me identificar muitas vezes em algumas semelhanças, não por completo como o que eu troquei, mas por episódios que eu vivo, talvez desde a infância. E aí encontra-se nessa questão de uma vida vazia. Então é mais ou menos assim, né? O conhecimento na relação de não sentir nada, isso eu possuo. Por estudo, convivência, etc e tal, mas nunca me conectei porque é muito importante para mim quando eu me conecto por algo que eu já vivi, esteja vivendo, possa viver, mas que rapidamente eu encontro por mim, né, até por uma natureza genuína, empírica, atávica, de conexão ao que é. Não sentir nada enquanto usava droga, entra nesse campo que eu falei. Mas é usar droga e não sentir nem tristeza e nem raiva. Por eu colocar esses ensaios compartilhados, inclusive, eu estou muito próximo de várias investigações analíticas em cima da tristeza, e aí eu encontrei uma conexão e entendi. Porque exercer um trabalho em cima da tristeza, da forma que eu estou fazendo, já compartilhado nos vídeos anteriores, é você estar em um lugar novo que te faz andar, mas não é uma tristeza que te deixa para baixo ou te leva para uma depressão ou decepções dolorosas. É uma tristeza entender que é essa a realidade e não há o que mudar, fazer. Precisa vivê-la. E a partir do ponto que você identifica a sua participação ao que corresponde então à tristeza, você consegue sim não reparar aquilo, substituir, compensar, superar, mas entender que é um lugar que vai ser assim, sempre foi e talvez sempre será, mas aí você não coloca mais nenhum tipo de expectativa ao que talvez então promova naquele lugar essa tristeza. E ao não sentir nada, é como se você estivesse nesse lugar, mas ele não o faz andar, ele para, e mais do que isso, mesmo que não avance, não ande, não exista ali um processo, um progresso, uma progressiva diminuída e negativa sequência daquilo que está ruim para algo muito pior. É como se não existisse esse percurso, é imediatamente algo muito pior. E essa vida vazia, quando em relação à droga, ao vício, é um lugar onde você tem coisas que já te deixaram muito feliz, com muita raiva, muito ódio, ou muita tristeza, um aspecto de, sei lá, um descontentamento, um vazio, uma depressão, e nada disso existe. É como se você não estivesse conectado à vida, e ainda assim com a droga. Então, cara, eu consegui enxergar o não sentia nada. A pessoa percorre ainda um caminho com a droga, com o vício, e não sente nada. Ela só sabe que tá ruim, que pode morrer, que
não aguenta mais machucar as pessoas e não consegue parar e não sente nada. E não sentir nada é foda, cara. A vida vazia, ela entra um pouco nesse lugar. Eu percebo que, mesmo que existam pessoas que conseguem de fato, sabe, dar uma transmutada na vida e viver momentos muito felizes, a minha experiência desde a infância, ela sempre foi de muita dor, de muito sofrimento. E isso me acompanha até o dia de hoje, né? Só que sim, eu tenho também encontros com muitas felicidades, as dores já foram ressignificadas, mas é um campo que não existiu uma sublimação real, uma, sabe, transformação real. Existem mudanças, transmutações sutis que incluem ao que é vivido de frustração, de repente, mas já com episódios de felicidade, de alegria, até porque eu já vivi muitas felicidades. E é curioso como o encontrar da droga depois de um alcançado e continuado, estabelecido, consolidado, presente com a sobriedade e abstinência, por mais que execute, viva e tenha uma série de dinâmicas funcionais e até mesmo prazerosas, o vazio existencial, o vazio da vida, o vazio na vida, ele existe, cara. Porque parece que um rombo feito pela droga e o vício dentro de nós, ele nunca mais é preenchido, nem pela droga na questão do vício. Mas em algum momento é a droga o único encontro que parece que vai preencher de novo esse vazio. E não preenche. Isso não preenche o vazio da vida. E é impossível parar. Para parar, tem que fazer dezenas de coisas. E muitas vezes são coisas que já foram prazerosas, são prazerosas, existem inclusive, mas fica aqui uma busca em preencher o vazio da vida. Então, às vezes, eu vivo muitas coisas boas de verdade, sabe? Eu me sinto sempre constrangido, eu me sinto muitas vezes desleal ao que eu vivo de fato. É deselegante, inclusive, a minha família, meus amigos, vocês, as pessoas que eu acompanho, porque é muito mais próximo da realidade, próximo não, faz parte da realidade, muito mais um gozo fruto de uma vida feliz do que triste. Mas existe esse lugar de apego, amarra, aprisionamento, onde estou de carro cumprindo alguma obrigação, inclusive algum dever, alguma responsabilidade, sabe? Compromisso. Geralmente eu estou em uma dinâmica de compromisso. E às vezes enroscado, tipo, sem grana, às vezes sem combustível, com fome. Uma dinâmica que já é exaustiva, né? E ainda assim, interfaces constantes com uma série de coisas, lúcido, atento, presente. Aí eu olho assim, um lugarzinho gostoso, as pessoas felizes, sorrindo, tomando um sorvete, tomando um drinkzinho, indo a um restaurante, comprando um gari-gari numa lojinha, passeando com cachorrinhos e pessoas felizes interagindo. E aí eu olho e falo, caralho, mano, por que eu não consigo ver isso? Mas quem disse que eu não vivo isso? E quem dirá que essa cena que eu vi que me promoveu um descontentamento em não conseguir viver e ter dentro de mim um vazio da vida,
talvez não seja o mesmo que a pessoa esteja vivendo. Quem dirá que alguém ao me ver possa refletir nela a vontade de estar feliz como eu estou em algum tipo de interação? Os ambientes em família, os encontros, os almoços, qualquer interação que ele tenha de matemática em estar juntos ou simplesmente estar juntos, ao acaso que acontece, que passou, ligou, chegou, pá, vem pra cá, pô, pá, pum, play. De repente tem 10 pessoas, 15. Como que eu não tenho isso? Se tenho. Como que eu me sinto vazio se estou preenchido por isso? É o vazio da droga. É o vazio, cara, que por mais que tenhamos uma série de vivências comuns, normais, por assim dizer, né? Aspas, nos normais, fica, cara, algo que não toca. Estava na sessão com o meu psiquiatra e a gente estava falando, né? As questões das drogas, nessas realidades de não sentir nada ou estar em um lugar e não se conectar e não ter um prazer. Porque, cara, na questão do vício, você já não tem prazer nenhum, você não alcança nada. E ainda assim você tem, né, uma memória, fica registrada, e por isso, até mesmo na questão do vício, de uma certa maneira, a busca desse momento orgástico, a única forma, cara, é uma exaustão absoluta de relação física, um exercício físico, no caso, por um período bem longo, sem interrupções, para que no final, em êxtase, você tenha algo próximo disso. Efeitos narcotizantes, às vezes numa conexão com uma produção artística, por exemplo, de qualquer ordem, promovem esses lugares. Eu tenho pequenos instantes de prazer enquanto eu gravo os vídeos, ou escrevo, muitos prazeres reais vividos quando eu estou totalmente conectado aos filhos, aos pais, irmãos, família, amigos. Não é que não existe, não é que não se sinta, não é que não se tenha. A questão é onde nesse lugar de uma vida vazia que se sente, mesmo com todas infinitas verdades que se faça, tenha, viva, crie, repita, né, porque foi gostoso. Assistir um filme de comédia comendo pipoca. Às vezes é impossível você parar no sofá, pegar um pote de pipoca e se conectar ao filme. Porque entrar nessa atmosfera às vezes é difícil. E se você consegue, você vai ter a diversão, vai dar risada. O que pode ser bobo no começo do filme, no meio, você entrou no meio da história, por mais que seja bobo ainda, conforme o seu juízo, você pode dar uma risada naturalmente, rir, sorrir, se envolver. Nossa, não acredito que aconteceu isso, caralho, dá uma risadona. Acabou a pipoca, quer mais? Puta, não tem. Tem sorvete. O evento se torna feliz. Isso com certeza preenche, mas parece que não preenche. Então é um lugar muito foda, cara, quando existe já essa relação de um vazio para a droga, do vício. O triste nisso é que as pessoas que estão com a gente, no caso, sofrem também porque até mesmo já sabem, muitas vezes, das nossas frustrações, e isso é vivido dentro de uma grande cumplicidade, e se sentem impotentes em nos promoverem momentos bons. É muito egoísta, cara, quando você tem essa relação de dificuldade, porque as pessoas fazem para nos agradar, elas nos querem junto, elas nos querem ao que temos de bom, principalmente. Então, sei lá, o que acontece bastante comigo, puta, vai ter almoço da família por causa de alguma coisa. Pô, fazem pudim pra mim, que eu adoro. Pô, deixa uma Coca-Cola zero, trincando, porque eu adoro. Preparam pra eu fazer um churrasco, que eu curto. Cara,
apresentam coisas que, sabe, que vão me deixar feliz. E eu fico feliz, eu vivo feliz, eu tô ali. Mas eu volto pra vida vazia. E é horrível, porque eu me cobro, porra, me sinto merda, fico frustrado, puta, vai. Vez ou outra acontece de eu não conseguir interagir, ficar meio travadão, meio fechadão. Fechadão e travadão pra não espanar que talvez eu esteja, mano, no barulho, com toda e qualquer coisa que não tem nada a ver, né? Ou tô feliz e pego um trânsito e tudo demora. Puta, esqueci o carregador do celular. Qualquer coisinha, muda o humor. E aí eu passo o dia inteiro ali em família, de cara fechada, cara de cu. Sabe? Eu que puta converso, vou, sento, faço, venho, preparo, sei lá, uma coisa gostosa pra alguém. Faço tudo igual, mas meio fechadão. As pessoas já sabem que eu sou assim. Isso é não permitir um preenchimento desse vazio, porque mesmo preenchendo, eu tô preso nesse vazio. E é um vazio que entra numa questão de um fator enigmático. Tanto quanto, muitas vezes, eu vou e tenho, cara, momentos extasiantes, feliz, e quando eu me vejo eu tô de novo nesse lugar, vazio. E é muito foda. E aí quando uma pessoa, ela traz, né, uma relação do tipo, cara, agora eu sinto a vida, porque drogado eu não sentia nada. Eu consigo associar mais ou menos com esse processo. Como, mesmo sentindo, mesmo vivendo, tendo, sendo, estando, etc., vou para um lugar onde eu não sinto nada. Pelo contrário, o que eu sinto é esse vazio, que vai diretamente para o nível de, sabe, quase que uma punição é a palavra que está em mim, mas ela não encaixa muito bem. Mas tudo bem, está dita. É me punir mesmo, sabe, por ser escroto. E quando eu, de repente, nessa relação da pessoa, cara, não senti mais nada por causa da droga, por estar viciado, permite que através da sobriedade e abstinência ela comece a sentir, vem junto sentimentos ruins, vem junto sentimentos que refletem primeiro dela inclusive, como pode agora, que tá bem, se sentir mal. Como pode ela que agora tá sem o uso, puta, se sentir ainda deslocado a qualquer nível de interação. Como pode ela estar, sei lá, no aniversário de algum familiar, pessoas bebendo um drink, algo alcoólico, e você ali, mano, tremendo pra ficar sem beber e não conseguir ser feliz por estar em família. E só querer beber uma. Então, cara, é muito foda. Porque não sentir nada, pelo menos te anula do sentimento de algo ruim. Mas você não tem o sentimento das coisas boas. Começar a sentir, você sente as coisas ruins. E é importante entender que não é que não sente nada, é que não sente nada de coisas boas, porque sente, cara, o tempo inteiro, vergonha, depressão, medo de morrer, dor por ter machucado alguém que você ama e que te ama. Só que ainda assim você não consegue viver aquilo de verdade. Você não consegue chorar. Você não consegue parar para viver a dor. Você continua em uso. Então, quando encontra, né, os sentimentos, muitas vezes bons, não quer que eles passem. E aí parece que a droga vai permitir que os momentos bons continuem. E a vida se torna vazia. Vazia por talvez jamais conseguirmos estarmos conosco de fato. E aí entra um processo, cara, muito profundo, muito, sabe, sensível,
para poder entender onde é que está então a forma de conseguirmos viver o que existe ao comum da vida. Ao invés de ver alguém entrando num restaurante para um momento feliz, até mesmo em família, e pensar, caralho, mano, eu tô aqui, mano, nessa porra, velho, de bololô, não tenho tempo pra mim. O que eu queria era estar leve e feliz assim, cara. Tudo bem, mas já não foi vivido isso? Você já não teve? Você não tem? O que impede de ter amanhã? Talvez não nessa estrutura, mas por que não um piquenique no parque? Havendo ali então uma dificuldade financeira. Porque entra, puta, mó trampo, vai fazer, velho, puta. Aí se chover, velho, puta, mano, aí vai ficar com terra, mano, puta, grãos, mosquito, mano. Tu se priva de viver, tu se priva de ter felicidade. Puta, eu não vou lá, mano. E aquele barril de chopp lá, mano, vai ser foda. Legal, é um ponto, né, introdutório, uma sequência que ali vai ainda ser vivida aos critérios que couberem a você, né, sem colocar-se em risco. Mas, por que não ir então tomar um café de tarde na casa da avó, com a família inteira, e não vai ter bebida alcoólica? Ah, porque, meu, os caras vão ficar falando lá, meu, de, sabe, coisas que me incomodam. Beleza, mas até quando vai ter sempre o puta, meu? Porque eu sou o puta, meu. Puta, não suporto. Cara, eu não suporto, velho. Não suporto o Eiro, não suporto no Vulca. Cara, não suporto, velho. Cara, não suporto um monte de coisa. Aí eu fico com uma vida vazia. Então é interessante. E esse lugar da vida vazia não é um lugar absoluto que acompanha a vida inteira. São momentos. São momentos onde você se sente vivendo feliz, cara, com a vida, sabe, preenchida, então, de prazeres e momentos e interações. Mas do nada, explode tudo e volta a vida vazia. Caralho, não tenho nada. Puta, minha vida tá uma bosta. É aquele momento, não tornar como definitivo. Passa e aí você encontra de novo alguma coisa que te preenche. Isso me preenche. Eu estava me vetando de ter algo que me preenche. Estava buscando um nível de descanso das cargas subjetivas energéticas que eu sinto, mas ainda que todas as vidas sendo vividas até em níveis de preenchimentos reais, faz com que eu encontre uma vida vazia. E agora, o que eu tenho? O que eu faço? O que eu faço com tudo isso aqui que está explodindo, sem escrever, pintar, criar conteúdo? Vou transformar em alguma coisa na vida. Ah, mas puta ali, meu, não tá mais ali, meu, nesse lugar. Ao destravar aqui, opa, acho que eu vou ali ver como é que tá a festa junina na igreja que eu geralmente passo ali, eu sei que tem. Puta, mas eu tô sem grana. É, mas eu vou lá, na boa. Pô, consegui botar ali um pouquinho de gasolina, então eu vou usar o carro, eu vou andando, de repente dá até pra comer um espetinho de carne. É, puta, mas tá frio, mano, sabe? A vida é vazia porque eu a crio vazia. Se eu vou de uma forma, sabe, obrigada, talvez eu vá, talvez não preencha. Se eu fico em casa, numa boa, talvez preencha. Então é entender como, de fato, sentir ou não sentir, vida vazia ou preenchida, é um estado, não é algo definitivo, não é algo absoluto. É um estado. Por isso ciclos e impermanência são estados. E é isso, sabe? No final das contas é isso. Como ter um encontro para que não seja
uma vida vazia e uma vida preenchida. Talvez não precise nem ser preenchida. Basta ser a vida, pensando bem. O ponto de conexão, para encerrarmos, é o seguinte. Vazia ou preenchida, com coisa ou sem coisa, com gente ou sem gente. Ao ter, então, a droga, mas aí, até mesmo no seu estado destrutivo, já que faz com que você não sinta nada, tem, ao menos, né, a droga, que te estagna, né, deixa alienado. Começa no aspecto de uma sobriedade e abstinência, esses encontros onde não tem a droga. Então é preparativo, de uma certa maneira, esse movimento de puta, mas aí, é quebrar o puta, mas aí. Bom, beleza, vamos ver. Eu preciso me permitir tentar algumas coisas, né? Então vamos lá tomar café na avó. Vamos lá. Talvez fique ruim, mas talvez tenha alguns instantes bons. Mas você trouxe algo, um nível de estímulo que não foi pela droga. E aquilo começa a entrar em uma dinâmica orgânica que você em algum momento vai sugerir ir na casa da avó tomar um café. Porque você encontrou uma forma também de viver. E que bom que eu decidi voltar em menos de 24 horas para que essas coisas fluam. Faz parte da minha poética, faz parte do meu underground. Não há como colocar as mesmas relações que eu estou colocando aqui sobre a vida, o sentir e o não sentir, sem que sejam vividos. E faz parte do bolo transitório de toda a minha essência, que muitas vezes é atrapalhada, mas que ao encontrar esses eixos, eu não preciso tanto ir para fragmentos de minha múltipla presença. Eu mantenho uma presença central e convido os fragmentos a ser parte. O que eu estou fazendo hoje é isso, eu convidei os fragmentos a ser parte. E aí eu me encontro e preencho aquele vazio que começou a existir. E eu volto a enxergar um monte de coisa que eu tenho e como estou na vida e como eu posso, inclusive, ir andando daqui a pouco para ver como é que está a festa junina. Porque antes estava um saco pensar que eu podia pelo menos fazer isso para ter um pouco de vida. Comecei de novo aqui a ativar a vida. Comecei aqui de novo a sentir algo. Porque antes os sentimentos estavam já indo para um lugar mais negativo e eu estava olhando as coisas meio que puta merda, não tenho o que fazer. Então, às vezes, o vazio da vida, ele só existe porque assim o fazemos. Ao não ter vazio, não precisa preencher. Então, logo, nos encontramos e somos parte da vida. E identificamos de fato que também vivemos. Demorou? É nóis!